Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje Deus colocou algo para mim falar a vocês. Primeiro Ele ministrou o meu coração com essa palavra. E eu creio que Ele quer falar com você essa noite. O versículo-chave se encontra lá em Salmo 107, do 35 ao 38. Salmo 107, do 35 ao 38. Que fala assim: Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascente, e faz habitar ali famintos que edificam a cidade para a sua residência. E semeia campos, plantas e vinhas que produzem fruto abundante. E ele os abençoa de modo que se multiplique muito e seu gado não diminua. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, fala em nosso coração, Pai. Que eu possa nesse momento diminuir, Pai, e o Senhor possa crescer, Pai. Fala, Pai, usa, Pai, através de mim, Pai, a Tua palavra, Pai. Que o Senhor fala, Pai, fala em nosso coração, Pai. Que precisamos ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, essa noite, Pai. E ministra nosso coração, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, dessa ministração é deserto. Quando a gente fala em deserto, a gente já lembra de lugar que é desprovido de água, de rios, né? E região que abriga poucos seres vivos, né? E apesar que muitos ainda não imaginam que ali há vida. Fala também que, pois, não são encontrados em períodos diurnos, em razão das temperaturas muito elevadas. O deserto são influenciados por climas áridos e semiáridos, com índices de pluviométricos que não ultrapassam a 500 milímetros ao ano. E em alguns lugares não alcançam nem 250 milímetros anuais. É um lugar muito desprovido de água. E a grande parte das paisagens desérticas não possui solo. Quando existe, são extremamente pobres. Geralmente, as superfícies de áreas como tais características são arenosas, pedregosas ou rochosas. Aí vocês estão pensando o que ele quer ministrar em cima do deserto. No deserto, Deus quer falar conosco essa noite. Existem lições em meio ao deserto que Deus quer ensinar eu e a você essa noite. E a primeira lição que Deus quer falar conosco hoje, quer ministrar ao meu coração e ao teu, que precisamos depender de Deus. Precisamos depender de Deus. A gente vai abrir lá em Deuteronômio 8, do 2 ao 4. Deixa eu abrir aqui. Deuteronômio 8, 2 ao 4. Fala assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome. Este te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Amém? No deserto, querido, lá não há comida, sombra nem abrigo. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que seu sustento só vem de Deus.
seu sustento ali, o sustento daquele povo só dependia de Deus. E foi assim que Deus providenciou ali a eles o maná, a água, onde não havia água. E ali ninguém passaram fome, porque Deus cuidou daquele povo. A verdade é que toda nossa vida a gente tem que depender de Deus. Mas quando a gente está em circunstâncias normais, circunstâncias boas, esquecemos de Deus. Muitas vezes colocamos nossa confiança em outras coisas, como o dinheiro, família, ou a própria inteligência, ou a carreira, ou a felicidade. No deserto, querido, essas coisas não vai solucionar teu problema. Temos que depender somente de Deus, porque Ele é poderoso. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. E quando nós dependemos de Deus, ficamos mais fortes, mesmo diante do meio do deserto. Às vezes a gente se depara em uma imensidão de areia. Você olha para o lado, areia, olha para o outro, areia, olha para frente, areia, olha para trás, areia. E você desespera. Falei, o que eu vou fazer? Como que eu vou chegar até o fim desse deserto? Precisamos, querido, depender de Deus. Jogar fora todo o nosso eu e deixar Deus tomar conta de todo o processo da nossa caminhada. Eu falo com isso com o meu coração, tipo assim, apertado, porque Deus vem ministrando isso a mim. Então eu tive dificuldade em chegar ao fim do deserto, chegar até o fim. Eu já me desesperei no meio do deserto. Eu não sabia o que fazer. Mas Deus falou para mim: você precisa depender de mim, filho. Com as forças das tuas mãos você não vai conseguir. Você precisa depender de mim. Por isso, querido, precisamos depender de Deus e descansar nele. Tudo dará certo conforme a vontade do Senhor. E descansar nele é uma palavra tão difícil, uma frase tão difícil, né? Descansar nele. É fácil? Não é fácil. Mas só assim podemos chegar ao fim do deserto, atravessar ele, né? Então, primeiramente, a gente precisa depender de Deus. Precisamos depender de Deus. É o primeiro passo para a gente vencer o deserto. E o segundo passo que Deus quer colocar no teu coração, querido, no meu, temos que descobrir o que é mais importante em nossas vidas. Temos que descobrir o que é mais importante na nossa vida. Aí eu faço a pergunta: o que é mais importante na tua vida, querido? Aí vamos abrir lá em Mateus. Mateus 3. Mateus 3, do 3 a 5. Do capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5. Amém? Mateus 3, do versículo 3 ao 5, fala assim: porque está anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia e toda a província adjacente de Jordão. Amém? Querido, João Batista vivia e pregava no deserto.
Sua vida era muito simples. Não tinha comodidades como roupas bonitas ou comida variada. Mas ele não precisava de nada disso, porque ele tinha algo muito importante, que era a sua missão. João Batista sabia que o que era mais importante na vida dele era ter comunhão com Deus. Por isso o deserto. Querido, quando a gente passa por uma fase que parece um deserto, podemos perder muitas comodidades da vida. As coisas que nos davam conforto e prazer falta e temos de aprender a viver com menos. Mas é aí então que descobrimos que muitas das coisas que achamos essenciais é desnecessária. Vivemos com muito ou com pouco. E o que é realmente essencial, é seguir Jesus. Somente Deus ele dá o sentido para a vida. Somente Deus dá o sustento, mesmo nas horas mais difíceis. Quando centramos toda a nossa vida em Jesus, encontramos paz, encontramos contentamento em todas as circunstâncias. Quando descobrimos que Jesus é mais importante, não ligamos pelas circunstâncias. Mesmo não tendo o suficiente, temos o que é mais importante, a presença de Jesus em nossa vida. E mesmo tendo muito, o que vai nos satisfazer é a presença do Senhor na nossa vida. Pois descobrimos que é mais importante em nossa vida, ter comunhão com Deus e seguir a Jesus. Então, o que é mais importante, querido, é a gente buscar essa comunhão com Deus. Como buscar? Joelho no chão, orando, lendo a palavra, fazendo os devocional, buscando a resposta através do Espírito Santo, as dúvidas através do Espírito Santo. Mas precisamos buscar a Deus e ter comunhão com Ele. Isso é importante para que a gente possa chegar ao final atravessar o deserto, né? E com isso a gente se fortalece mais. Busque a Deus de todo o teu coração. Busque a Deus. Busque a Deus. Que você vai conseguir vencer o deserto. Vai passar o deserto. No nome de Jesus. Querido, terceira coisa, a gente precisa vencer a tentação. Lucas 4, do 1 a 13, eu não vou ler. Se você quiser abrir na tua casa, Lucas 4, de 1 a 13. Fala sobre o começo do ministério de Jesus ali. Antes de começar seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, onde ali ele foi tentado pelo diabo. Ele enfrentou todo tipo de tentação ali, mas ele não pecou. E através da palavra, usando a palavra, ele venceu o diabo. Depois que venceu a tentação no deserto, Jesus teve um ministério cheio de poder. Então, ele venceu o diabo com a palavra. Então, nunca se aparte da palavra do Senhor. Busca ela constantemente. Medita nela dia e noite. Porque lá no deserto, querido, a gente é confrontado com a realidade do pecado. Temos uma escolha: sucumbir ao pecado ou dedicar a vida a Jesus. Não há lugar para se esconder. Temos que admitir nossas fraquezas a Deus e encontrar força nele para superar a tentação. Quando encontramos essa força, querido, em Deus, saímos do deserto muito mais preparado para tudo que nossa vida tem pela frente. Precisamos abrir nossos olhos, queridos,
para o mundo espiritual. Precisamos ter discernimento que estamos enfrentando lutas espirituais. A luta não é contra a carne, não é somente contra a carne, contra os principados e potestade. Pois a luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestade, querido. Jesus usou a palavra de Deus para vencer Satanás. Então, querido, se você está sofrendo tentação, leia a palavra de Deus, busque Deus de todo o seu coração, pois Deus é nosso refúgio e fortaleza. Com Deus, a gente vai alcançar a vitória, no nome de Jesus. Vamos alcançar a vitória no nome de Jesus. Para vencer a tentação, não se aparte da palavra, leia ela, busca constantemente, que você vai passar no deserto. E a vitória é tua, no nome de Jesus. Então, uma quarta tópico que Deus quer ministrar no nosso coração, a gente precisa resolver nossos problemas. O texto vai estar lá em 1 Reis 19, do 9 ao 21. 1 Reis 19, do 9 ao 21. Aí você leia, medite na tua casa esse texto, porque eu vou, resumidamente, vou passar para vocês aí. Fala sobre Elias, né? Quando Elias foi para o deserto, né? Ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel, né? Quem lembra que Elias, né, contra o exército de Baal lá, né, no altar lá, né, mandou jogar água. Então, resumidamente falando ali, até que veio o fogo ali, né, na água naquele altar. Mas em vez de ver um grande avivamento, Elias foi ameaçado de morte no deserto. Ele pediu para morrer, mas Deus o levou a um monte, falou com ele e restaurou Elias. E quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão e estava pronto para continuar sua missão como profeta. Precisamos resolver nossos problemas, queridos. O deserto, querido, traz força, nos fortalece. Se a gente souber lidar com o deserto, a gente se fortalece muito. Voltando em Elias, mas demorou para Elias abrir os olhos ali. Demorou para ele cair na real, que Deus era contigo. Quantas vezes a gente está no meio do deserto e a gente não enxerga Deus? Eu falo por mim isso, querido. Eu falo por mim. Muitas vezes a circunstância difícil nos empurra para um deserto emocional e espiritual. Sentimos que está acabado. Não temos força para nada e só queremos fugir da situação. Mas Deus nos leva para um deserto para nos restaurar. O sofrimento do deserto é o lugar onde podemos nos encontrar a sós com Deus. É o lugar onde a gente vai ouvir Deus melhor. Ele nos ajuda a confrontar os nossos problemas e consertar o que está errado em nossa vida. Se deixarmos Deus agir no nosso tempo, no deserto, saímos de lá, querido, restaurados, mais fortes e prontos para novos desafios. Vinde a mim, a todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu os aliviarei. No deserto, querido, também há vitória. No deserto também é vitória. E para encerrar essa ministração, precisamos ter esperança. Números 14, 6 ao 9. Leia na tua casa esse texto. Eu não vou ler aqui porque senão vai se prolongar muito essa mensagem. Mas a gente precisa ter esperança. O povo de Israel ali
ficou 40 anos vagando no deserto. E houve um homem que não perdeu sua esperança em Deus. Josué. Ele se manteve fiel, querido, a Deus durante o tempo todo no deserto. Ele não desistiu. Foi fácil? Não foi fácil, mas ele nunca se esqueceu de quanto Deus já tinha feito por ele. Por fim, ele liderou o povo na conquista da terra prometida. A verdadeira esperança não morre no deserto, querido. Quando vem a dificuldade, temos que aprender a confiar em Deus. Lembre-se de todas as coisas que Ele fez no passado. Ele faz hoje, querido. Deus sempre foi fiel. Ele vai continuar te ajudando no deserto. Na hora mais difícil, quando não vemos saída, querido, descobrimos se realmente cremos em Deus. Ele vai nos ajudar a sair do deserto, rumo à vitória, querido. E quando tivermos saído do deserto, a nossa esperança em Deus será muito mais firme. Querido, essa palavra que Deus tocou no meu coração para falar com você essa noite, medita nela, reflita. Há uma saída no deserto. No deserto a gente pode aprender muita coisa. Podemos ali sair verdadeiros guerreiros do Senhor, verdadeiros soldados. Quero orar com você nessa noite. Pai Celestial, Pai amado, no nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, essa vida que assistiu essa ministração, Pai. Pai, se essa pessoa tiver deparado no deserto, Pai, Deus falou com ela hoje à noite, Pai, nessa noite. Falou com ela, Pai. E Deus te fala que vai fazer você mais forte. Mais forte. E vai te levar ao monte. E lá você vai encontrar a verdadeira alegria, a paz. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer ajudar você a caminhar. Ele nunca deixou de estender as mãos para ti. Toma a iniciativa. Vá até Ele. Que com Ele você vai chegar até o final do deserto. E um dia você vai olhar para trás e falar assim: eu venci o deserto. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado, Pai, a todos que estão vendo essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória.